Bom dia! Apesar de para alguns já ter passado da metade do dia, porém, vamos pensar que será ou que está sendo um bom dia. Como eu já havia falado para vocês, eu não sabia o horário que eu conseguiria acessar, tanto no dia 23 quanto no dia 24. E ainda tivemos uns outros intempéries. Mas voltando, recapitulando algumas coisas. Bom dia! 23 de dezembro de 2025. Quase estamos na última semana do ano, mas isso é assunto para a semana que vem. Primeiro, eu inicio dizendo para vocês que eu tive. Ontem eu tive uma advertência de uma rede social, precisei fazer atualizações e verificações para mostrar que eu sou eu. Todavia, eu acho que eu me emocionei um pouquinho demais na outra rede, fazendo propaganda do meu canal, dos meus dois canais no YouTube. Portanto, hoje eu estou bloqueada temporariamente naquela outra rede, tá? Então, estou despacito, tranquila, para slow, para falar hoje com vocês sobre as energias do dia. Isso é o que eu estou procurando estar, mas eu estou muito pé. Daí, 3 pontinhos, completem como vocês quiserem e acharem melhor, tá? Além do mais, aquela outra rede, ou melhor, a rede que eu tomei o gancho, que eu não consigo acessar hoje, ela tem mais de uma rede social. Portanto, numa rede dela que eu faço parte, eu fui bloqueada, a qual eu tenho o maior número de seguidores. E em outras 3 redes sociais que também fazem parte dela, de uma outra rede, também perdi o acesso. Hashtag Papai Noel tá bravo comigo, eu acredito. Porém, assim a gente está levando, né? Vamos ver o que acontece. Só que uma dessas redes, eu criei agora há pouco tempo, ativei ela há pouco tempo, abri ela como profissional poucas semanas atrás. E então agora eu estou me questionando, né? Começo também raciocinando com vocês. Quando a gente recebe esse tipo de sinal do universo, é um sinal. Por que que eu tô tendo que neste dia ficar fora destas 2 redes sociais, sendo que numa das redes eu tenho 3 contas que eu não estou conseguindo acessar? E essas 3 contas, 2 são comerciais, assim, mais especificamente. Então, vamos dar uma olhada hoje no oráculo cigano e no tarô mitológico para ver quais as sintonias, quais as energias que a gente pode se sintonizar, tanto eu como aqueles que depois entrarem e acessarem esse vídeo, as energias para aquele dia, mesmo já não sendo mais 23 de dezembro de 2025. Porém, não quero e não vou usar o tempo atemporal, simplesmente assim. Quem acessar esse vídeo vai ser o que vai estar reverberando para aquela pessoa naquele momento, até porque também não é coincidência.
Se a pessoa acessou o meu vídeo depois do dia 23 de dezembro, isso também tem um significado para ela. E vamos procurar descobrir os significados, porque para mim é um, para vocês pode ser outro. Saiu o As de Espadas. O As de Espadas, ele nos fala sobre princípios, inícios principalmente relacionados a atitudes que requerem estratégia. O Ar de Espada é o princípio fundamental do naipe de espadas. Na numerologia, todo o número 1 é o início. Então, assim, hoje fala de uma energia de ação, porém de uma ação com estratégia, me faltou agora a palavra, mas é estratégia. E no fundo do deck temos esse 4 de copas. Se fosse um tarô convencional, eu diria que é uma carta benéfica pela materialidade na área afetiva que ela traz. Só que dentro desse tarô mitológico, por cada naipe estar relacionado com a história de um deus, aqui é um momento que fala de fofoca, fala de intriga e fala de um relacionamento que se dissolveu ou que corre o risco de se dissolver devido a fofoca, intriga, falatório. Cada região do Brasil tem seu nome. Então eu acho que quem está vibrando na questão amorosa, quem se sintonizou mais com o que aparece no oculto, no fundo do deck, fiquem atentos a como as coisas estarão acontecendo nessa área. Não deem ouvidos. Eu sei que agora a gente está num momento de muitas reuniões de empresa, reuniões de família e o falatório, né? Rola solto, mas assim, ó, se atentem, prestem atenção. E para quem se sintonizou mais com a energia mental, a energia dos inícios, a energia da estratégia na parte material, ou enfim, abrange também mais do que a parte material, esse é um bom momento, é uma boa energia que fala nesse dia 23. Agora eu vou escolher uma carta mostrando qual a ênfase que nós temos que nos ater dentro do conselho que eu vou pedir para o oráculo cigano. Já havia comentado para vocês que temos a parte do trabalho, saúde, espiritualidade e relacionamento. São ênfases. Então aqui eu vou escolher uma. Espiritualidade. E agora vamos pegar uma cartinha do oráculo. Eu vou ler toda para vocês e depois vou fazer uma menção, principalmente na questão da espiritualidade. Ai, gente, muito úmido, muito quente em Porto Alegre. Isso que está chovendo uma garoinha e a sensação térmica aumenta mais ainda. E veio a carta dos pássaros.
Palavra-chave: sonhos e liberdade. Aspecto geral: para levar uma vida plena, é necessário sonhar, comunicar e ter liberdade para realizar. Relacionamento: flerte, conversa, paquera, encontro amoroso. Trabalho: oportunidade de negociações ou necessidade de diálogo. Saúde: problemas na garganta, cordas vocais ou tireoide. Espiritualidade: use a sua liberdade para determinar os caminhos de fé que precisa traçar e siga em frente. Espiritualidade, ênfase, traçar planos. Só um minutinho. As de espadas, estratégia. Vocês viram como os oráculos, né? As cartas, os tarôs, como eles são sábios e como eles vão se encaixando conforme tu trabalha com mais de um deles. E eu acho isso maravilhoso, assim, eu não paro de me surpreender com a espiritualidade faz mais de 25 anos. Depois, outra hora, eu falo a data específica para vocês. Mas então é isso. Vocês podem determinar a espiritualidade de vocês, os caminhos de fé de vocês, porque como a gente está falando de espiritualidade e como a ênfase foi espiritualidade, caminhos de fé, tu não precisa seguir religião nenhuma, basta que tu siga o teu caminho de fé. E eu acho que é muito isso, sabe, para o dia de hoje. Assim como para o desafio que eu acordei hoje passando dessa questão das redes sociais, que elas vão me envolver hoje direto agora na parte da tarde até, sei lá, Deus que horas. Mas os desafios eles vêm para testar a gente. E como diria um escritor português, as pedras no caminho guardo todas, porque um dia eu vou construir um castelo. Hashtag simples assim. Transponham as pedras do caminho de vocês e façam com ela o que vocês acharem melhor. Nem que seja tocar na inimiguinha. Uma tarde e uma noite mais abençoada a todos. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.